pastor Arlen, lá em Porto Alegre, ele brincava comigo que eu pregava muito essa palavra, né? Eu acho que aqui eu preguei muito pouco. Acho que é tanto Arlen que me... Né? Porque eu pregava no encontro com Deus, eu falava sobre sonho, né? Eu falava sobre família, tudo mulher samaritana. Porque é um concatenado de informações que você pode pegar para tudo. Né? E essa palavra é tão rica que quando foi ministrado aqui no Rockets, isso, né, tocou meu coração. Eu falei, meu Deus do céu, a igreja precisa entrar nesse ambiente. E tem duas fontes de informação nessa palavra que envolvem água e adoração, água e altares. É sobre isso que a gente quer falar. A história da mulher samaritana é muito conhecida, só que o começo dela é muito curioso, que diz a palavra do Senhor, e ali no capítulo 3 de João, que existiu um conflito, uma briga entre discípulos, ou uma fofoca entre os fariseus. Os fariseus eram os doutos da lei, eram aqueles detentores, os conhecedores da palavra, os impolutos, imaculados, que não peca, que segue a lei, que é melhor do que todo mundo, né? E que se julgava melhor do que todo mundo, e quem não era do grupinho deles era pecador. Né? E eles julgavam atitudes, só que atitudes externas, né? Porque Cristo julgava a atitude do coração. Tanto que Cristo os chamou de sepulcro caiado, belo por fora e podre por dentro. Porque só o Senhor sonda e conhece os corações. Né? Só a palavra de Deus é capaz de separar, né, sentimentos e intenções e pensamentos, né, além de alma de espírito. Então, assim, só o Senhor conhece o coração. E às vezes a gente tenta se travestir, né, se botar uma roupagem bonita de crente. Né? Eu lembro que nos cultos da minha infância, minha adolescência, até hoje tem, né? A pessoa fala, agora bota uma roupa de crente. Né? Faz uma cara de crente e vira para o seu irmão. Né? Eu lembro que a roupa mais bonita era para ir no culto, né? E quando alguém olhava e falava, tá, mas essa roupa não é roupa de crente, essa conduta não é, né? Time não é time de crente. Eu falo, gente, o vascaíno é time de crente, né? Então, assim, as pessoas julgavam pela conduta, não julgavam pelo coração. E tinha esse julgamento. É um farisaísmo, né? Cristo julgava muito isso, e Cristo se incomodava. Cristo não entrava em discussão. E o que me chama a atenção, que a gente ainda vai discorrer nesse texto, é que Jesus era muito monossilábico com pessoas. Não é? Senhor, que eu veja. Então vê. Tua fé te salvou. Levanta e anda. Toma o teu leite e anda. Vai. Se o Senhor crer, creio. Se o Senhor ordenar, ordeno. Monossilábico. No máximo, uma frase. Gente, Jesus perdeu uma tarde praticamente inteira, um período do dia inteiro, conversando com ela. Que importância que essa mulher tem. Nem Jairo, que era príncipe dos sacerdotes, ele não deu tanta atenção. Talvez nem Lázaro, Maria e Marta, que eram amigos, sei lá. Tantas pessoas extremamente importantes. Me chamou a atenção, nunca tinha parado para pensar. Falei, gente, por que Jesus deu tanto tempo assim para uma pecadora? Para alguém que ninguém queria? Para alguém que... Ele enxergou o fim. Ele enxergou o fim. Ele projetou... Por que Jesus teve um encontro com Paulo, na estrada de Damasco? Pessoal, só com ele. Porque ele enxergava o propósito e o fim que ele ia chegar. Quando ele olhou para a samaritana, ele enxergou o propósito. Ele não enxergou o pecado. Ele chegou onde ela ia chegar. Quando Cristo olha para você, ele não olha seu pecado. Ele olha a sua essência. Quem você é e aonde você pode chegar. Aí ele chega e você mesmo apresenta o pecado e fala, Senhor, esse lugar eu não quero mais ficar. Essa iniquidade não me pertence mais. Ele só fazia perguntas, né? O poder de mudar de rota era da pessoa. Cristo era um excelente perguntador, né? E ele respondia com perguntas, né? E ele acreditou e ele apontou um destino. E a palavra de Deus fala um pouco, mas dizem os relatos históricos que talvez a mulher samaritana foi a maior missionária da época.
guardando as proporções para Paulo ali da época, né, Filipe, mas como mulher missionária, né, dizem os relatos que ela pregou a palavra de Deus por toda a África, norte da África, acima do Saara, Etiópia e toda aquela região, desde Samaria até então, porque ela foi impactada pelo poder da palavra e ela se sentiu amada e acolhida. Ela achou alguém que encontrou destino nela e não olhou pelo pecado dela. Só que a confusão começou, sabe por quê? Cristo fugindo de confusão. Tinha uma discussão farisaica. Quem batiza mais? João Batista ou Jesus? Quem prega melhor? Quem faz mais feitos e maravilhas? Jesus ia entrar no meio dessa briguinha? Tá doido? Foi embora da Judeia. Não, já deu, gente. Esse negócio de disputinha, quem prega melhor, quem faz melhor, quem faz mais melhor, quem é mais profeta. Crente tem essa mania de discutir, né? Isso aqui é mais profeta que esse. Oh, a palavra que ele entregou para ela, rapaz, ele deu um endereço. Esse deu um endereço, esse deu o CPF, o endereço e coisa. Esse só curou a íngua, esse aqui curou o câncer. Rapaz, esse cara é bom. Esse batizou 100, esse batizou 1, esse batizou 1000. Uma disputa desnecessária que existe no meio cristão, gente? Será que isso não é uma raiz de farisaísmo do nosso coração? É para julgar mesmo, a gente se julgar como Lagoinha. Ah, Lagoinha, que beleza, hein? Ah, a igreja está crescendo. Isso, igreja. Pastorzinho, como é que está? Batizou quantos? 2. Deixa eu te mostrar quantos que eu batizei, ó. Como que está o crescimento da igreja? Como é que está isso? Como que está aquilo? Como que está a notoriedade? Quantos seguidores nas redes sociais você tem? 100? Ah, rapaz, deixa eu te mostrar aqui, ó. Lógico, na humildade, irmão. Na humildade, né? Isso é um farisaísmo, uma hipocrisia. Não faz sentido. Jesus não está nesse meio. Não que você não tenha que ter notoriedade. É bom ter. Quanto mais, quem não é visto não é notado. Se a igreja tiver a capacidade de capilaridade, de publicidade, para que as pessoas conheçam e venham ser salvas por conta disso, amém. Esse é o objetivo da igreja. Nós temos que estar nas redes sociais, no tráfego, na exposição do branding, né, da marca. Tem. Por quê? Porque quem não é visto não é notado. Tem pessoas que estão aí amarguradas, precisando de uma igreja, precisando de um aconselhamento, de uma paciente. É isso. Mas qual que é a intenção do coração? É farisaica, de disputa? Tá doido. Eu vou embora para o Nepal. Eu vou embora para a Índia, lá eu começo do zero. Para quê? Não precisa. Foi isso que Cristo quis dizer. Olha como é que começa essa história. Tanto começa fugindo da multidão que ele foi por causa de uma. Cristo deu um tapa na cara até dos discípulos. Foi um presta atenção. Quando ele estava explodindo na multidão, notoriedade, milagre, disputa com João Batista, você está doido. Fala comigo, ele fugiu do lugar da discussão e entrou no lugar da adoração. Ele fugiu do lugar da discussão e entrou no lugar de levantar altares ao Senhor sem ser visto, sem ser notado. Ninguém viu, estava ele e uma mulher. Passou horas conversando com ela. Que ensinamento para a igreja. Que lição para a igreja. Meu Deus, foge do lugar da disputa. Foge do lugar do reconhecimento. Quem te reconhece é Deus. A gente vai crescer. É certo que nós cresceremos. É certo que nós vamos alcançar lugares altos. É certo que nós vamos alcançar um engajamento, uma notoriedade. Mas é em cima sobre o nome de Jesus. Ah, pastor, mas isso aí é uma falsa modéstia. Se você crescer até aqui, ó, se nossa igreja tiver 20 mil membros, me pergunta, pastor, você teria a capacidade de deixar tudo, ir lá para o Paquistão começar do zero, diante de Deus, na hora, amanhã cedo. Se Deus mandar, eu vou amanhã cedo. E esse tem que ser o coração dos nossos pastores, nossos líderes, nossos discípulos, todo mundo. A igreja sempre está disposta a recomeçar, porque a gente serve ao Senhor. Ao Senhor. Ao Senhor.
E esse lugar de farisaísmo que Jesus correu. E ele começou uma nova história. E ele podia muito bem. Ele saiu da Judéia e foi para Galiléia. Os judeus, ele percorriam um caminho que era beirando o Jordão, para não passar pela cidade. Siquém está doido. Siquém era a capital de Samaria. Meu Deus do céu. Era Sicar na época, né? Mas enfim, era da época de Siquém lá, né? Mas é a mesma história. Ele falou, eu não vou fugir da confusão, eu vou para cima do pecador. E o que ele fez? Ele não desviou. E ele não quis. Olha só que coisa louca. O que ele fez? Ele mandou os discípulos. Ele mandou os discípulos para a cidade, a gente vai ler isso aí. Mandou para a cidade comprar pão e ficou nos arredores da cidade. E os discípulos, estando na cidade para comprar pão, a palavra de Deus não fala que eles ganharam a cidade inteira. E eles não estavam pregando. Jesus atendendo uma ocorrência e os discípulos na sombra comendo pão e tomando água. Por quê? Porque já tinha crescido demais, já tinha feito o suficiente. E samaritano pecador, você está doido, é eles que vão para o inferno. Olha a realidade dessa palavra. Só que o que me chama a atenção, espero que dê tempo, mas eu vou ter que passar bem rápido, à noite eu gasto mais tempo em Siquém. O que me chamou a atenção foi a origem dessa história. Fala comigo, toda história tem uma história por trás. Toda história tem um backstage. Quando você vê alguém surtando, gente, do nada surtou, não, tem uma história. Gente, do nada deu certo, não, tem uma história. Tudo tem um porquê. Os fariseus ouvindo falar de, era necessário passar por lá. Assim chegou a cidade de Samaria, chamada Sicar. Fala comigo, Sicar. Pastor, como é que começa a história de Sicar? Aí que a história fica bonita para a escola bíblica dominical. Né? Meu Deus do céu. Gênesis. Abraão morava... O curioso é que a história de Abraão começa em Jerusalém e ele vai indo embora por causa de fome, até parar no Egito. Aí ele vai voltando para a terra prometida para buscar o pão da vida. Ele vai embora por causa de fome e volta por causa de uma outra fome. Em Jerusalém estava o pão da vida. Você pode fugir longe, mas você vai buscar, você volta para a casa do pão, né? Mas também é uma outra história, né? Abimeleque, diz a palavra do Senhor, em Gênesis 21, 22, que Abraão vivia na terra dos filisteus. O nome era Berseba. Vivia na terra dos filisteus. E ali ele começou a cavar poços. E houve um atrito com Abimeleque, né? Quando você cavava um poço, quem foi para Israel, teve nossa guia lá falava, né, que terras não ocupadas, você cavava um poço, que não tinha poço até então, naquela terra, a terra passava a ser sua. Era propriedade, era uso capião do poço. O poço te dava a legalidade àquela terra ser sua. Então, ele foi lá e cavou o poço. No que ele cavou o poço, aquela terra era de Abimeleque. E houve uma confusão, e a palavra de Deus diz que ele fez uma aliança com Abimeleque. Como? Ele matou 7 cordeiros, né? Acho que na aula de aliança de sangue tem isso. Né? Ele matou 7 cordeiros e fez um concerto, e ele falou que desde aquele dia eles não teriam mais atrito. Fala comigo, não teriam mais confusão, não teriam mais guerra. Ok? Por conta daquele poço. Só que o que aconteceu? Abraão morreu. Na aliança de sangue não é da Abimeleque, não. Mas assim, ele morreu. E o que aconteceu? Morre alguém e se esquece a história. Se a história não é fundamentada e contada, né, não é combinado. Lembra que José morreu, esqueceu a história no Egito? Moisés já nasceu num ambiente de cativeiro. Esqueceu-se a história. Morreram-se as pessoas, esqueceu-se a história. Esqueceu-se os compromissos. Esqueceu-se os pactos. O teu pai fez um compromisso comigo de que essa terra era minha. Eu não. Morreu, não me falou nada, não tem nada escrito.
segue Abraão, filho de... É Abraão quem é? Isaac. Isaac chega, vou cavar poço. Aonde? Terra de Gerar, do lado de Berseba. Gerar, terra dos filisteus. Diz a palavra do Senhor que veio uma grande fome. Qual que era a ideia de Isaac? Ir para a cidade do império. Qual que era a cidade do império? Egito. Aonde que tinha comida? Egito. Desde essa época, gente, até na época de Moisés, o Egito que tinha comida. Né? E daí, vou para o Egito. Deus disse, não, você não vai para o Egito, você vai ficar em Gerar. E aí você vai estabelecer a sua vida. Diz a palavra do Senhor que ele ficou riquíssimo. Numa terra seca, numa terra ocupada pelos inimigos, ele ficou riquíssimo. Ficou rico na minha terra, vai me incomodar. Até hoje o judeu é assim, né? O judeu vai para a Alemanha, fica rico. O judeu vai para a Rússia, fica rico. O judeu vem para o Brasil, fica rico. É impressionante, existe uma bênção de riqueza sobre a vida dos judeus. Né? Existe um favor de Deus nessa área. Foram para lá, ficaram ricos. Incomodou. Os pastores de Gerar, ele foi lá e cavou um poço. Os pastores de Gerar falaram, peraí, o cara já está rico, ainda quer nossa água, vamos brigar. Vamos criar uma contenda. Ele abriu o poço, o nome desse poço era Ezeque. Ezeque. É isso, né? Tem tanto tempo eu não prego isso. Ezeque. Ezeque. O nome Ezeque é poço da contenda. O que fez Isaac? Isaac nunca foi de confusão. Abraão era guerreiro. Abraão era criador de confusão. Quando levaram Ló para Sodoma, o que ele fez? 318 valentes. Vocês estão aí, gente? Eu tô percorrendo muita história aí, né? 318 valentes, vem cá! 5 reinos contra 4 reinos, roubou. Isaac não, gente, sem briga. Né? Tanto que Isaac, entre os 3, é o que mais se parece com Jesus. A hora que você come o pão na ceia, né, judaica, são 3 pães. O pão do meio que você come racha é do Isaac, é de Jesus. É a simbologia do compassivo, do que não quer confusão. Né? Beleza, Isaac. Contenda? Não, gente, pode ficar com um poço para você. Eu abro outro poço. Abriu. É minha terra? Se eu abrir o poço, a terra é minha? É. O que eu faço? Abriu mais um poço. O que aconteceu? Contenda. Não, esse poço é nosso. Gente, olha a semelhança para os dias de hoje. O crente prospera. A gente luta. A gente faz, a gente acontece. A gente entra num ambiente onde ninguém estava. De repente a pessoa começa a ficar invejosa, ciumenta e quer o seu lugar. Qual que é a sua reação? Ir para a briga, lógico. Aqui o Igão, velho. Pega a espada, Igão, mete a espadada nele, cara. Não. O que é meu, se você quer um poço, eu tenho a fonte. Tu está preocupado com o poço? Não tem problema, onde eu estou eu levo a fonte da vida. Se você foi perseguido, foi remanejado, foi ultrajado, o cara quer seu poço. Gente, você tem a fonte, para que você quer poço? Olha, começa a pensar na história da samaritana. Água, poço, fonte. Gente, essa madrugada eu não dormi. Porque a minha cabeça foi lá para longe. São 11h45. Eu vou montar acho que 2 etapas dessa palavra. Depois eu chego na samaritana. Ou então eu vou dar... Vamos fazer em 2 etapas essa palavra? Vamos, né? Eu vou terminar no Velho Testamento. Depois eu quero pregar lá no Novo. Eu quero fazer essa associação. Né? Entre Siquém, Sicar e o Poço de Jacó. Não pode faltar domingo que vem. Tá? Domingo de manhã eu vou estar aqui. À noite a pastora Ângela Valadon que vai pregar. Né? Irmãzinha do pastor. Então eu vou dar um spoiler hoje à noite. Eu vou ter que fazer tudo hoje à noite. Mas domingo que vem eu dou um apanhado melhor. Né? Beleza, onde nós estávamos? Na fonte. Nós temos a fonte. Ezeque, o poço. Poço da contenda. Não tem problema, eu cavo outro poço. Eu tenho água da vida, eu tenho promessa de Deus sobre a minha vida. Se em ti serão benditas todas as famílias da terra, que Deus prometeu ao meu pai Abraão, e a minha descendência seria enorme. Se tem descendência, tem que ter água, gente. Não tem água sem vida. Tem problema não, Deus vai me dar.
Continuando em gerar, no mesmo lugar que você está, Deus vai te dar sustento no mesmo lugar que você está. Se você está perseguido, deixa o menino com poço. Deus tem a fonte para você. O próximo, vamos lá, Sitna, cavou o poço, problema de novo, inimizade, confusão com os filisteus, deu nome no poço de novo, Sitna, cavou, tomamos água, queremos esse poço. Não tem problema. Não tem problema. Senhor, é para brigar? Não. Fica com o poço. Nome do poço? Sitna. Fala comigo, inimizade. Então, ele deixou de lado a contenda, deixou de lado a inimizade. Amém? Terceiro poço. Vamos embora? Vamos. Ah, meu filho, agora nós vamos para cima. Estou injuriado. Baixou aqui o Abraão no Isaac. Vamos para cima. Cadê os guerreiros? Chegou num novo poço. Cavou o poço. O que aconteceu? Ninguém veio brigar. Cansou os inimigos. Os inimigos se cansaram. Jesus amado. Deus vai te dar tanta bênção, mas tanta bênção, que o inimigo vai cansar, cara. Cansar de te perseguir, fala, não, eu não aguento mais. Quanto mais eu persigo a dona Miriam, mais ela cresce. Ela só cai para cima. Parece balão. Não é possível. O nome do poço? Crescimento. Reobote. Reobote. Meu Deus. Poço de Reobote. Crescimento. Alargamento. Amplitude. Não precisou brigar. O Senhor trouxe a vitória. Ele cavou o poço e a água jorrou. É a paciência do cristão. Tem que ter paciência, gente. Vai acontecer. Se vê a contenda, se vê a inimizade, se tem promessa de Deus para a sua vida. Né? Eu prego muito sobre quebrantamento, arrependimento, mas hoje eu quero pregar sobre promessa de Deus. Deus tem promessa sobre a sua vida. Se está na contenda, calma que vai chegar Reobote. Calma que vai chegar Reobote. E quando chegar, a sua tenda vai ser alargada. E acabou por aí, pastor? Não, porque a vida não para. No tempo de alargamento é hora de fazer o quê? Ir para o outro. Se está tudo bem, irmão, você já chegou onde você queria chegar? Está na hora de ir para outro lugar, que já está ficando muito confortável. Não estou falando para mim não, viu? O povo já fica com os olhos desse tamanho, assim. Calma, calma. Eu estou ainda cavando o poço ainda. Se chegou Reobote na sua vida, oração de Jabes: Senhor, alarga minhas fronteiras. Se Lagoinha, em Brasília capital, aqui Bamboa, para a gente é Reobote, eu acho que ainda não. Então nós precisamos alargar mais. Alargar mais. Quando alargar mais, vai para outro. É assim a sua vida. Assim a sua vida. A gente nunca pode estar confortável. Isaac entendeu isso. O que ele fez? Foi embora. Deixou lá o poço e foi embora. Para onde? Berseba. Aonde nossa história começou? Berseba. E Berseba, ele falou assim, beleza, agora eu vou fazer do jeito certo. O Senhor me deu o poço, o Senhor tirou a contenda, reverteu a inimizade, trouxe crescimento, só que o meu pai, Abraão, quando ele fazia um poço, o que Abraão, antes de cavar um poço, ele fazia? Vocês lembram? Levantava um altar. Eu não lembro nenhum desses 3 poços, Isaac levantando um altar ao Senhor. O processo está errado. Tanto que Reobote, passou um tempo, foi entulhado de novo. Quando ele abria poço, os filisteus entulhavam. Abriam poços, os filisteus entulhavam. Por quê? A ferramenta está errada. A gente busca conquista, busca realizar, busca ascensão profissional, busca crescimento profissional, busca crescimento ministerial, busca uma nova casa, busca feitos, busca alargamentos. Só que está errado o começo. Tudo começa em levantar altares.
Tudo começa entregando ao Senhor. Tudo começa levantando a adoração ao Senhor. Tudo começa entregando e perguntando primeiro para o Senhor o que Ele quer. Você quer arrumar um emprego? Dobra teu joelho, levanta um altar de adoração na sua casa e fala, Senhor, primeiro eu quero te adorar. Se possível, me dá um emprego. Deus, mostra o emprego, mostra o contrato, mostra a esposa, mostra o marido, me mostra. Mas primeiro eu quero levantar um altar de adoração ao Senhor. Isaac deu um choque de consciência nele. Ele falou, opa, peraí, se Abraão, quando ele furava poços, antes ele levantava altares, por que eu não vou levantar altares? Levantou um altar, lá em Berseba. E diz a palavra do Senhor que ele levantou um altar ao Senhor, adorou, se prostrou ao Senhor, fez sacrifícios e furou o poço. E daí, finalmente, o poço estava seco. Aí, Carlão, quando eu era do mundo as coisas davam certo. Eu furava poço sem Deus e jorrava dinheiro, jorrava água. Eu me converti, o poço secou. O que está acontecendo? Uai, Deus. Na engenharia, a gente estuda, eu sou engenheiro civil, a gente estuda que tem o lençol freático e o poço artesiano. Lençol freático, ele puxa um veio d'água. Então é uma aguinha corrente ali. Ele não vai até o fundo, ele não vai até o aquífero. Aquífero é um rio que corre por detrás, por debaixo da rocha, e esse rio nunca para de jorrar. Nunca, nunca. O veio não. Às vezes você pega, fura um metro, dá um veiozinho d'água, né? Fala, tô rico! Que beleza! A aguinha vai saindo. Gente, eu não estou falando de dinheiro, não. Tudo, tudo. Emoções, espírito, paz dentro de casa. Vem aquela aguinha, é muito raso. Não é só o que Deus quer para você. Aquilo não é suficiente. É muito raso. E aquela água, você se alimenta dela? Alimenta, mas vai acabar. Só que o aquífero, você antes de chegar no rio que corre, você precisa passar um monte de obstáculo. Tem terra, tem silt, tem argila, tem matacão, tem rocha, tem um monte de coisa. Mas depois que você rompe, é uma água que não para de jorrar. E o que aconteceu? Cavou, deu seco. Ele não se desesperou. Diz a palavra do Senhor que depois os servos de Isaac procuraram ele e falaram, contaram para você a mensagem errada, Isaac. Está cheio de água. Ele, não, mas eu vi. Estava seco. Não, meu filho. Essa foi a notícia que te contaram. Está jorrando. A nossa vida com Deus é assim, gente. Quando você se converte, você quebra um ciclo. E para você começar um novo ciclo, você tem que cavar. As coisas começam a dar errado. As coisas começam, assim, as suas orações parecem que ainda não chegam. Mas você vai, você vai, você vai, você vai. E quando chega a notícia, você fala assim, olha, deixa eu te contar. Você imaginou, você recebeu uma má notícia, mas ela está errada. Para você não serve essa notícia. Tem jeito sim, tem solução sim, tem cura sim, tem restabelecimento sim. Se você veio para Jesus e o teu casamento parece que está um caco, não, ainda não chegou a água, calma. Tem jeito sim. Se você veio para Deus, está numa depressão, numa angústia, calma, tem jeito sim. As coisas estão dando errado, tem jeito sim. Ainda não chegou a água. A notícia que eu tenho para te dar é que existe um rio que corre sem parar por debaixo dessa rocha que falta você percorrer. E o que aconteceu? Diz que jorrou. E Deus mudou a sorte de Isaac. Mas o que aconteceu? Isaac morreu. Entulharam-se os poços. Falou, ai meu Deus, é uma nova história? Sim, a história do meu pai já não me serve mais. Eu preciso de uma nova história. Qual que é a nova história? Quem que é filho de Isaac? Jacó. Como é que começa a história de Jacó? O usurpador. O usurpador. Enganou o irmão, enganou o pai.
Meu Deus! Mas a promessa de frutificação, a promessa de água, ainda existia sobre a vida de Jacó. Diz a palavra do Senhor que quando ele enganou Esaú, ele foi embora, ele fugiu para uma outra terra chamada Padã Arã, e ficou lá por 20 anos. E quando ele voltou arrependido e fez um concerto com Esaú, porque ele tinha que passar pelas terras de Esaú. E ele voltou. Para onde que ele voltou? Voltou lá para Sicar, para Siquém. Ele voltou para a terra, para a região ali dos filisteus, a mesma região. E diz a palavra do Senhor que ele teve o mesmo entendimento. Ele falou, eu preciso cavar um poço. Eu preciso restaurar a história dos meus pais. 20 anos depois, ele cavou um poço. No mesmo lugar, na mesma região, né? Mesma região. E o que ele fez? O que meu pai fazia antes de cavar um poço? Levantava um altar ao Senhor. E depois, perfurava um poço ao Senhor. Só que ele fez uma coisa. Eles davam o nome ao poço. Os antepassados, né, Abraão e Isaac, sempre davam o nome ao poço. Tanto que o poço, esse poço que jorrava sem parar, era poço de Seba. Seba, o nome Seba é 7. Então ele perfurou o primeiro poço, Seba, e mais 6 poços depois, na mesma região ali de Berseba. Né? Então, Jacó se levantou e falou assim, espera aí, se o meu pai Abraão, se o meu pai Isaac levantavam altares e furavam poços, eu vou fazer ainda mais. Eu vou levantar um altar ao Senhor e vou dar um nome para esse altar. Eu não vou dar um nome para o poço agora, eu vou dar um nome para o altar. Para eu dizer para o meu Deus que mais vale, eu estou dando mais relevância ao altar do que ao poço. Eu estou dando mais importância à minha vida com Deus, à minha vida de consagração ao Senhor, do que os benefícios que Ele pode me dar. Vale muito mais, a Ele sim eu vou dar nome primeiro. E diz que Ele deu o nome de Jeová. Jeová, Senhor. Yahvé, Senhor. Ele deu o nome para o altar primeiro. E depois Ele deu o nome para o poço. Qual que é o nome do poço? Poço de Jacó. Yahvé está elevado, Deus está elevado sobre todo o nome, e o poço só foi gerado por causa do altar de adoração ao Senhor. E eu sou esse poço que depende do altar de adoração. Nós dependemos de adoração. Nós começamos a nossa vida com adoração. Essa foi a palavra da Lelê, né? Falou sobre adoração. Importa, né? Adorar em espírito e em verdade. A gente vai falar sobre isso lá na Samaritana. Mas o porquê dessa história? Gente, olha que coisa curiosa. Tinha água e tinha adoração. E é uma água que ele foi cavado há 1.700 anos antes de Jesus. E hoje já tem em torno de 3.700 anos. Esse poço está entulhado? Gente, continua no mesmo lugar. Eu não tive a oportunidade de conhecer o poço de Siquém, mas o pastor Tiago, a gente tem que ir para esse poço de Siquém. Fica lá na Cisjordânia, né? Área palestina já, na Samaria, né? Gente, 3.700 anos o poço não secou, e não foi invadido e não foi entulhado. 40 gerações depois de Jacó, 40 gerações depois de Jacó, em Jesus, quando ele chegou no poço, ele falou, continua aqui, a água continua a jorrar, ainda existe água, ainda existe adoração, ainda existe presença. Quando ele encontrou a mulher samaritana, ele falou, ainda existe água, eu sou a água da vida, ainda existe presença, importa que me adorais. Importa que adorais em espírito e em verdade, não importa mais o lugar. Jesus trouxe a realidade de Siquém para ele mesmo. Eu sou a água e eu sou a adoração. Ele mudou a história daquela mulher, porque tinha um significado daquele poço. Meu Deus, não foi à toa. Jesus não te encontrou à toa. Ele estava te esperando para te encontrar sozinho. Na esquina. Te pegar de jeito. Ele não te encontra no coletivo. Ele te encontra na individualidade. E Ele está dizendo, o que você está querendo? Água. Eu tenho água para o resto da vida. Essa água não vai entulhar. Mas primeiro você precisa levantar um altar de adoração e dar nome a esse altar.
A vida começa no espírito. Fala comigo, a vida com Deus começa no espiritual. Começa na adoração. Depois vem o poço. Fala, primeira adoração, depois a água. Primeira adoração, depois a provisão. Olha que tremendo. Já estou terminando. Cuide do altar de Deus, porque do poço Ele cuida e vão beber todas as suas gerações. Quantas gerações beberam daquele poço? Milhares, várias gerações. Pelo menos umas 90 gerações. A marca da provisão de Deus começa na adoração ao Senhor. Essa água tem uma fonte que não para de jorrar. A água existe por causa do altar. Ele é a água, ele é o altar, ele estava ali para restaurar um altar de adoração. Se você adorar a água não vai faltar. Porque é Ele que leva essa água mediante a sua adoração. O seu altar de adoração vai te conduzir a ter uma fonte permanente de provisão de Deus. Água quer dizer estabilidade. Você pode ver, você vai comprar uma fazenda, você pergunta, essa fazenda tem água? Então tem estabilidade. A sua vida tem água? Tem estabilidade. Tem água para servir? Gente, você pode ficar sem comida, mas a água você pode ficar uns 40 dias só com água. Água te dá estabilidade. Se tua vida está bagunçada, não olha para o poço agora. Levanta um altar de adoração. Fala, Senhor, tudo que é meu é seu. Eu quero alinhar minha vida hoje com o Senhor. Assim como houve um alinhamento de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó entendeu o recado. Não levanta o poço antes de levantar um altar de adoração na sua casa. Não dá nome ao poço sem dar nome para o dono do poço. Não faz nada sem antes consagrar a sua vida e a sua família ao Senhor. Vocês estão entendendo? É para tudo, gente. Eu sou engenheiro, eu quero construir um prédio. Adoração, altar. Levanta um altar e fala, Senhor, está aqui. Eu me ofereço ao Senhor. É isso que o Senhor quer, Pai? Vida no altar, vida de consagração. Vai casar? Não pede em casamento ainda não. Levanta um altar de adoração. Busca respostas no Senhor. A nossa vida começa no altar. E por causa do altar, a água não para de jorrar. Não para, porque eu fiz certo. Eu dei a importância primeiro ao Senhor e depois às coisas geradas por causa do Senhor. E no próximo domingo a gente vai entrar na mulher samaritana, que eu acho que ela entendeu. No finalzinho ele falou, opa, não é à toa. E olha, tem só um segredinho. Diz a palavra do Senhor que depois que ela foi impactada, ela deixou o cântaro. Ela esqueceu que tinha que tomar água. E nem Jesus não tomou água. Sabe por quê? Depois que você se alimenta da água da vida, você não quer saber mais de nada. Até a sede natural você esquece. Nós precisamos de Deus. Vamos ficar em pé? Como é que está a sua vida hoje? Faz uma análise aí de 30 segundos da sua vida. Está tudo bem? Tem estabilidade na sua vida? O que é estabilidade? Acordo, vivo, tranquilo, alinhado com Deus. Minha família está ok, minha saúde está ok. Lógico que não tem como, né? A gente busca isso, né? A minha vida com Deus, a minha vida de devocional, a minha vida de consagração ao Senhor, a paz. Eu tenho alegria, está tudo bem. Não tem nada demais. Não estou rico, pastor. Não, eu estou estável. Só que o que te falta para começar tudo é estabilidade. Eu quero te dizer, primeiro, alinha sua vida no altar de Cristo. Qual que é o primeiro passo para alinhar sua vida com o Senhor? Voltar para Ele, se entregar para Ele, entregar sua vida genuinamente. 99% de entrega não é entrega.
O Senhor quer seu coração. Ele quer seu coração. Ele quer que você entregue toda a sua vida, todos os seus caminhos, todos os seus anseios ao Senhor. O que você faz na primeira hora do seu dia? Você já liga o celular e vê um monte de compromissos, de preocupações e de coisas do dia a dia para resolver? Ou não, eu paro tudo e falo, não, primeiro eu vou levantar um altar ao Senhor. É minha devocional, é minha adoração, é minha conexão com Cristo. Depois eu faço o resto. Depois. Como que está a minha vida hoje de alinhamento com Cristo? Talvez é a primeira vez que você entra numa igreja na vida, ou você nunca teve a oportunidade de abrir e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Hoje você vai ter essa oportunidade. Levantar o primeiro altar. O sacrifício é você. Você que está nesse altar como sacrifício, entregando a sua vida ao Senhor. Ou talvez a sua vida do dia a dia trouxe uma instabilidade sobre a sua vida. Instabilidade é falta de água, é falta de refrigério, é falta de tranquilidade. Se você está hoje você está assim, falta água, falta refrigério, falta tranquilidade, falta estabilidade. Talvez essa oração é para você recomeçar, para você se reconectar com Cristo, a você dar valor às coisas que mais importam primeiro, que é a tua vida com Deus, e depois as outras coisas. Diz a palavra do Senhor: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Parafraseando, eu digo, levante altares na sua casa, e depois se preocupe com outras coisas, porque a primeira e mais importante decisão ou ação que você tem que ter na sua vida é a sua vida de consagração ao Senhor, é a sua vida alinhada com Cristo, é a tua vida entregue ao Senhor. Repita comigo essa oração nesta manhã: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para Ti. Eu reconheço que Tu és o meu único Senhor e Salvador. Entra no meu coração. Gera estabilidade. Eu não aguento mais um dia estar bem, outro dia estar mal. Eu não aguento mais ansiedade, angústia, falta de paz, falta de alegria. Não, chega. Eu não quero essa vida para mim. E se essa palavra, essa oração se identificou com você, faça uma segunda oração. E eu, Senhor, que estava desestabilizado, eu não ando firme nos seus propósitos, no seu caminho. Hoje arrependido eu volto. Eu quero me reconciliar contigo. Eu quero recomeçar. Eu quero ter uma vida de mais tranquilidade, mais estabilidade. Eu quero olhar para os problemas e dizer para o problema que eu tenho um Deus, que eles não mandam em mim, para as angústias da alma, do coração, falar, não, eu tenho um Deus que é maior do que vocês. Eu quero aprender a depender de Deus, eu quero aprender a ter uma vida estável, como se fosse uma água jorrando sem parar, trazendo refrigério, paz, alegria, longanimidade, benignidade no meu coração. Meu coração anda muito ansioso, anda muito preocupado. Eu não quero mais isso. Não quero mais isso para a minha vida. Hoje eu volto ao começo de tudo. Hoje eu quero recomeçar, ó Deus. Hoje eu quero recomeçar, realinhar a minha vida com o Teu propósito e me reconciliar contigo. Voltar a caminhar certinho dentro do Teu propósito, dentro da Sua vontade. Nesta manhã, no nome de Jesus. Todos os olhos fechados. Você que fez essa oração pela primeira vez, primeiro, aceitando Jesus como único e suficiente Salvador. Você nunca tinha tomado essa decisão genuinamente, de coração, entregando a Deus o seu coração. Ou talvez você que precisa voltar, precisa recomeçar, precisa alinhar a sua vida de novo com o propósito de Deus. Durante o caminho você se perdeu, talvez com os afazeres do dia a dia, talvez com as preocupações, talvez com
alguma mágoa, um ressentimento com alguma liderança, com algum pastor, com alguma igreja, com algum sistema, mecanismo de igreja. Você ficou muito machucado e deixou de acreditar. Está na hora de você recomeçar. Está na hora de você ter um pastor. Está na hora de você ser cuidado de novo. Está na hora de você alinhar a tua vida com a vida de Cristo de novo. Está na hora de você priorizar primeiro a sua vida de adoração. Primeiro levantar altares ao Senhor e depois as outras coisas.